O desejo do coração de Deus é que você saiba reconhecer a voz dele, de modo que não existam mais dúvidas. E se você deseja viver essa realidade, escute essa mensagem até o final, porque eu tenho certeza que ele mesmo vai falar com você. Para que eu e você venhamos a aprender e reconhecer a voz do Senhor, primeiro é preciso saber em que lugar nós estamos nessa jornada, porque sim, pode não parecer, mas o caminho para a intimidade com o Pai é como uma jornada. Desde que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, o diálogo que antes acontecia todos os dias entre o ser humano e Deus foi quebrado, e a partir daí muitos são os embaraços que nos impedem de estar mais perto do Senhor. No livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele nos convida: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, com que frequência você percebe que a voz de Deus é desconhecida? Você sente que vive lutando em meio a muitas vozes em sua mente? Percebe que entre elas estão opiniões que não condizem com a palavra e que te deixam mais angustiado do que em paz com Deus e consigo mesmo? Saiba que isso é muito comum e acontece porque tudo que ouvimos, vemos e aprendemos sobre Deus e principalmente sobre o que as pessoas pensam sobre Deus fica armazenado em nosso inconsciente e pode sim nos deixar confusos. Durante a nossa infância, estabelecemos muitas crenças internalizadas sobre certo e errado, sobre Deus e sobre o que Ele se importa ou não se importa. Quando somos crianças vulneráveis, nos apropriamos do que aprendemos sem filtro. Somos ensinados sobre Deus através das lentes dos outros, e isso pode ser muito bom ou muito ruim, a depender do ambiente em que crescemos. Como consequência disso, os nossos princípios e nossos valores são afetados. Existem famílias que, pelo excesso de religiosidade, se tornam extremamente repressivas, enxergam o pecado em quase tudo e colocam Deus apenas como punitivo, bravo e vingativo. E estar perto desse Deus fica praticamente impossível para qualquer pessoa, inclusive para nós. Se você foi criado nesse meio, pode ter grande dificuldade em crer no amor de Deus, em seu cuidado, em sua graça. Logo, quando você busca ouvir algo dele, estabelecer um diálogo, tudo parece pesado, como se você fosse receber sempre uma sentença de castigo ou como se ele nunca tivesse algo bom para você. Você obedece por medo e não por uma relação de amor, de confiança, de entrega. Existem também aquelas famílias muito liberais, em que a figura de Deus é colocada como alguém lá no céu, que abençoa a todos indiscriminadamente, que independente do que você fizer da sua vida, Ele vai sorrir, vai aprovar e te abençoar. Não há princípios e Deus não espera santidade e não tem valores estabelecidos. Sendo assim, existem grandes chances de você ter dificuldade em compreender os limites que Deus estabelece na sua palavra, e mesmo que você já conheça a Bíblia, você pode se encontrar em certas situações que não condizem com os preceitos de Deus e de repente se perguntar: mas como é que eu vim parar aqui? Na verdade, você se mete em encrenca por ter uma visão de Deus que foi herdada pela sua família. Faz sentido? Há poucos dias atrás, viralizou um vídeo de uma jovem em um bloco de carnaval. Ela dizia àquele repórter que pretendia vestir uma saia curta, mas o Espírito Santo disse a ela para vestir uma roupa mais comportada e que assim ela poderia curtir a festa sem desonrar a Deus.
Nós não podemos afirmar o que levou aquela moça a pensar que ela ouviu a voz de Deus. Afinal, Deus não contradiz a sua palavra, mas existe uma necessidade urgente para todo filho de Deus, e isso nos inclui, que é discernir a sua voz. Mas também existem os filhos de pais ausentes ou indiferentes emocionalmente, e essa situação causa profundo sofrimento. A figura paterna tem um grande poder de influência na construção da imagem que temos de Deus. Por causa do abandono, muitas pessoas oram e nem esperam ser respondidas ou abençoadas e nem conseguem crer que Deus se importa com elas, ou que são amadas, ou que talvez exista no coração de Deus um bom plano para suas vidas. Diante disso, se pergunte: em qual desses exemplos eu me encaixo mais? Claro que existem muitos outros padrões e heranças familiares, mas esses exemplos são apenas o ponto de partida para sua reflexão. Por isso, se pergunte: de que forma eu vejo Deus? Quando eu acredito que estou ouvindo a voz de Deus em meu coração, o que eu escuto condiz com o que a Bíblia diz? Os meus princípios e valores são de fato estabelecidos no meu relacionamento com Deus ou são heranças familiares? Valores aprendidos que não foram questionados podem estar interrompendo o relacionamento e a voz de Deus na sua vida. Encontre as respostas e entenda que Deus deseja que seus filhos reconheçam a sua voz. Ele quer diálogo e não monólogo, e para isso precisamos ter clareza da nossa situação e falar com Ele sobre isso. Não apenas descobrir, mas buscar cura e restauração de mente aos pés dele. Se você percebe que esse processo talvez seja muito difícil de ser encarado, não fique sozinho. Através desse QR Code que você vê na lateral do vídeo, você pode começar a cuidar das suas emoções de forma segura, baseada nos princípios da palavra, e deixará para trás as heranças que Deus não tem mais para a sua vida. Então, esses padrões de pensamento herdados atuam em nossas emoções, influenciando a forma como reagimos emocionalmente a Deus e a sua palavra. Mas saiba que a forma como nos sentimos em relação a Deus não muda quem Ele é. E essa é a melhor notícia que você poderia ouvir hoje. As nossas emoções não têm o poder de definir o agir de Deus ou os seus pensamentos e seus planos a nosso respeito. Porém, se nós decidimos acreditar no que sentimos, estaremos fadados ao fracasso espiritual, a uma vida espiritual superficial e rasa. As nossas emoções são afetadas pelo que foi vivido, mas isso tem que ficar para trás quando nos deparamos com o que a palavra diz sobre Deus e sobre nós mesmos. Por isso, quanto mais lemos a Bíblia, mais descobrimos sobre o caráter e a confiabilidade do nosso Pai. Então, uma direção que vem de Deus não contradiz a Bíblia. Ela traz uma convicção profunda e persistente no coração, e é algo que permanece mesmo depois que a emoção do momento passa. É quando você recebe algum tipo de confirmação externa, seja por meio de uma pregação, de um conselho pastoral, de uma circunstância que se manifesta diante de você alinhada com a palavra que você recebeu, ou uma confirmação de pessoas mais maduras na fé que te aconselham. Em outras palavras, não é apenas um impulso emocional ou um pensamento isolado, mas algo coerente com a palavra, confirmado pelo Espírito interiormente e sustentado por confirmações ao redor. Muitas vezes, o que nos separa de viver coisas extraordinárias com o Senhor é a decisão. Decidir aceitar e simplesmente aceitar o fato de que as nossas emoções, na maioria das vezes, mentem
e podem nos pregar peças, mas se você souber dialogar com Deus e conhece a Ele de fato, você não fica confundido. Quanto mais íntimos de Deus, menos confusos ficamos. Quanto mais distantes somos, mais embaraçados ficamos, deixamos de ouvir a sua voz e passamos a deduzir a sua voz. Então o diabo vem e nos coloca em situações caóticas, em embaraços, em circunstâncias que Deus não planejou e no final acabamos sofrendo sem ter necessidade. Deus é simples. Se nos aproximamos dele com o coração disposto, ele silencia as outras vozes, nos revela a sua voz, nos cura, nos restaura e nos livra de situações embaraçosas que ele não planejou. A sua palavra nos ensina quem ele é e podemos andar em novidade de vida, tão certo como nasce o sol. Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera regam a terra. É isso que Deus te oferece hoje. Ele quer, mas você quer? Se você deseja viver essa realidade, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, nesse dia, nós colocamos os nossos corações e as nossas vidas diante do Teu altar. Te pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesses dias. Que o Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, venha nos ensinar, nos direcionar, nos revelar a Tua voz, atrair o nosso coração a um lugar de intimidade contigo, de forma que não hajam mais dúvidas, Senhor. Tira toda dúvida do nosso coração, silencia as vozes contrárias, revela nesses dias de onde vêm as outras vozes paralelas que nós muitas vezes ouvimos e que nos atrapalha a ter clareza da sua voz, da sua direção. Silencia as outras vozes, Senhor, de forma que nós possamos ouvir a sua voz de maneira nítida, conhecê-la, estabelecer um diálogo verdadeiro contigo, Senhor. Leva-nos a um lugar de diálogo verdadeiro contigo, não apenas, Senhor, religiosidade, mas um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Livra-nos do lugar da superficialidade, livra-nos do lugar do medo, da culpa, da condenação. Livra-nos do lugar, Senhor, da permissividade enganosa e leva-nos ao lugar central da Tua vontade, ao lugar de intimidade onde o Senhor fala e nós temos a capacidade de escutar. Vem sobre nós com o mover do Teu Espírito, da Tua presença e manifesta os Teus planos grandiosos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e que Deus te abençoe.